Bem-vindo de volta ao Memória Presbiteriana e para a gente é um privilégio ter você conosco ao longo destes tantos episódios que já temos gravado e a nossa expectativa é que este episódio de fato também seja um instrumento de Deus para falar ao seu coração e hoje nada mais, nada menos do que a presença do reverendo Robson Grangeiro. Pastor, bem-vindo, muito obrigado por sua presença aqui conosco no Memória. Alegria minha, Micael, não somente estar aqui com você, mas todos aqueles que têm acompanhado esses episódios. Eu quero desde já parabenizar a direção do seminário, parabenizar você, o Lucas também, que faz parte de toda a produção, por essa iniciativa. Você sabe que eu estava vindo para cá e comentando no carro que o seminário hoje tem uma visibilidade ainda maior, em parte por conta desse uso das redes sociais e particularmente dos episódios do Memória do Seminário, né, aqui que vocês têm produzido. Então, meus parabéns antecipadamente. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Pastor Robson Grangeiro é chanceler do Mackenzie, é pastor hoje da Igreja Presbiteriana de Tambaú, lá em João Pessoa, e é presidente do Sínodo da Paraíba. Aliás, falando sobre isso, pastor, a gente conversando aqui, o senhor me falou que saiu daqui do seminário com 22 anos, formado na turma de 87. Isso, eu cheguei aqui em 83 e formei em 87. Eu cheguei vindo do Instituto Bíblico, né? Eu tinha feito o Instituto Bíblico Betel Brasileiro em João Pessoa. Na ocasião, eu estava fazendo o curso de Psicologia e o meu pastor, até porque eu não tinha convicção ainda de que queria ser pastor presbiteriano, mas gostaria de ler a Bíblia, me aprofundar. Ele disse, tem um Instituto Bíblico lá no Betel Brasileiro e você pode, enquanto faz o curso de Psicologia, já ir aprofundando seus estudos. Passei 3 anos lá e quando cheguei aqui, agora já como aspirante, como candidato, né, eu me recordo bem da primeira conversa que eu tive com o reverendo Francisco, né? A minha época é uma época com muitas histórias com o reverendo Francisco, né? O pessoal daqui dessa época de vocês deve ter assim essa lenda urbana que a gente fica ouvindo sobre. O reverendo Chiquinho. Eu me lembro bem que eu cheguei para conversar com ele e ele então disse para ele, reverendo, eu já fiz 3 anos de Instituto Bíblico, eu estou desde os 16 anos, 17 anos no Instituto Bíblico e eu queria saber se eu tinha como dispensar alguns créditos, que eu já estudei lá, não é? E aí ele disse, muito daquele jeito dele, assim, meu filho, você tem namorada? E eu disse, tenho, que era justamente a Céfara, que é minha esposa, depois a gente veio a casar. Ele disse, e você está querendo casar daqui para o final do ano? Eu disse, não, reverendo, claro que não, estou chegando aqui agora. Ele disse, então, meu filho, você vai passar 4 anos aqui com a gente. E aí, de 83 a 87, eu estive aqui, formei em 87, tive o privilégio de estar debaixo da sua mentoria, do seu cuidado espiritual, os 3 primeiros anos do curso, e que foi justamente no final, no 4º ano, que ele deixou a direção do seminário. Inclusive, diga-se passagem, eu estou aqui junto com você. Era o que eu ia dizer isso. A A curiosidade desse episódio é que nós estamos gravando do quarto do reverendo Robson Grangeiro. Exatamente. O senhor morou aqui? Morei aqui. No antigo Purgatório. Era. Isso aqui você precisava ver, rapaz. Essa janela aqui era a janela do meu quarto. Eu dividi esse quarto com mais 3. Havia quartos até toda a extensão daqui. Os casados subiam por essa escada, que não era essa escada com essa segurança toda, não é? E moravam aqui em cima. E o primeiro ano, na época, foi uma época áurea do seminário, turmas enormes. A minha turma tinha 34 alunos e nós tínhamos que vir para cá. E o pessoal chamava Purgatório porque aqui ao lado tinha aqueles mosquitos que picavam assim, tiravam. O pessoal lá no sul chama de borrachudo, né? Aqui a gente chama de maruim. Certo. E tinha as mangueiras. Eu me lembro de muitas vezes ficar nessa janela aqui, não é essa janela, mas esse lugar aqui, escutando e olhando para ver se a manga caía do pé, porque era o que reforçava a dieta do seminarista. Quem pulasse a janela primeiro. Isso. Então, eu estou exatamente no quarto onde eu morei com mais 2 companheiros, um que já partiu para estar com o Senhor e outro que é o reverendo Sigisberto, que veio de Souza, do mesmo presbitério, na época era um presbitério só, o presbitério da Borborema. E nesse quarto aqui, Micael, a gente criou o lanche da noite, porque a alimentação do seminário, você sabe como não era, né? só a manga, então. Não era só a manga, não. E aí a gente resolveu fazer um lanche, porque o pessoal ficava estudando até tarde, quando dava assim, meia-noite, aí dava aquela fome, né? Então a gente fazia um café, o Iantor,
que era técnico em refrigeração, criou uma geladeira pequenininha com tudo que tinha, colocou no quarto. A gente tinha aquele mergulhão que esquentava a água para fazer o café e tinha uma sanduicheira que era só de uma, que fazia assim, abria, colocava o sanduíche. E a gente vendia para o seminarista. Ou seja, nós fizemos um pequeno comércio aqui. Até hoje meus colegas sabem, agora eles sabem, na época eles não sabiam, qual era o coador do café que a gente usava. Eu tinha recebido um par de meias da SAF de Campina Grande, minha igreja de origem, mas não estava usada não. A meia era uma meia nova, menos mal. Então isso aqui era o purgatório. Se você passasse por aqui, purgando os pecados de quem era calouro, você certamente conseguiria chegar até o final do seminário. Meu Senhor Jesus. Coisas daquela época. Faz parte. Mas, pastor, voltando um pouco nessa história, como se deu sua vocação, seu chamado para o ministério? O senhor me falou que não tinha tanta certeza numa época do seu chamado. Mas e aí, como foi que se deu o seu chamado e quais foram os instrumentos, as pessoas que Deus usou para lhe dar esse impulsionamento para o ministério pastoral? Olha só, Micael, eu não tenho origem presbiteriana. Na minha família ninguém era presbiteriano. Parte da família era católica, parte da família era espírita. E pela graça de Deus, no dia 11 de agosto de 1980, uma tia que tinha poucos dias ou poucos meses antes conhecido o Senhor Jesus num culto na praça pública, ela me apresentou o Evangelho. E eu me entreguei a Jesus Cristo, me rendi aos pés dele, e foi algo muito rápido, porque isso aconteceu em julho, não em agosto, ou seja, eu tinha 15 anos e um mês, mais ou menos, e no final daquele ano, ainda em 1980, o Betel Brasileiro abriu uma extensão em Campina Grande, a minha cidade de origem, e eu comecei a estudar. Mas foi a época que eu fiz vestibular, e aí veio toda aquela história de eu vir para João Pessoa. A princípio, o que eu sentia era que Deus tinha me separado para cuidar de pessoas. Daí Sim. a vocação para a psicologia. E quando eu comecei a estudar teologia no Betel Brasileiro, fiz o Instituto Bíblico 3 anos, isso foi me aprofundando o desejo de servir na igreja presbiteriana. Como eu não tinha origem presbiteriana, eu não tinha muito conhecimento, e havia sido batizado logo após a minha conversão. E me recordo como se fosse hoje o dia em que Deus me deu uma convicção profunda de chamado para o pastorado. Foi na minha igreja, numa escola dominical, eu tinha ido para uma congregação, sempre gostei de trabalhar nas congregações, mesmo como novo convertido, tinha voltado para a escola dominical e alguém estava ministrando ali na frente sobre o chamado de Paulo, Atos 9, 15 e 16. E aquelas palavras, vai, ditas a Ananias, vai porque este é para mim um instrumento escolhido, tal, para levar o meu nome, e eu lhe mostrarei quanto importa padecer pelo meu nome. Aquelas palavras foram muito fortes, e eu tive convicção que Deus estava me chamando para o ministério. Mas ainda não era o ministério presbiteriano. Eu queria ser missionário, eu queria ser evangelista, eu queria trabalhar na obra de Deus. Foi quando eu estava no 3º ano do Betel Brasileiro que Deus me deu convicção de que Ele havia me chamado para ser ministro presbiteriano. Os estudos teológicos tinham se aprofundado, o conhecimento das várias denominações também, o comparativo que eu pude fazer, já que lá era um Instituto Bíblico Interdenominacional, me deu convicção e eu voltei para o meu conselho. E foi aí então que o conselho me encaminhou para o presbitério e eu me tornei candidato vindo ao seminário. Deus usou muitas pessoas neste período, pessoas que já estão com o Senhor, pessoas que hoje são meus colegas de pastorado, para me dar ao longo desses quase 40 anos, 37 anos, 38 anos de vocação e de ministério efetivamente ordenado, muitas convicções de que eu não consigo me ver não sendo ministro presbiteriano, o que me dá uma tranquilidade muito grande. Nasci para o reino de Deus por meio do ministério da igreja presbiteriana e desejo permanecer até o último momento servindo a Deus no ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bendito seja Deus. Pastor, Deus tem lhe agraciado com, para além da sua vocação no ministério pastoral, uma outra vocação no que diz respeito à estrutura organizacional de nossa igreja. Você é chanceler do Mackenzie. Primeiro, o que é que faz um chanceler? Essa é a pergunta de 1 milhão de reais. O chanceler, como todo mundo sabe, é como se fosse um cargo diplomático, né? Normalmente se chama ministro das Relações Exteriores de um Estado, no caso o Estado brasileiro, chama-se também de chanceler. A chancelaria do Mackenzie é a representação no dia a dia da instituição da associada vitalícia do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é a grande holding que cuida de todos os colégios, faculdades, universidades e hospitais.
O chanceler, ele cuida, portanto, dos interesses da Igreja Presbiteriana na instituição. A instituição, que foi fundada em 1870, é uma instituição mais que sesquicentenária, e como outras tantas que começaram confessionais, ela sempre corre o risco de, com o passar do tempo, ter essa visão, essa identidade institucional erodida. E a Igreja, entendendo assim, por meio do seu Conselho de Curadores, que é escolhido pelo Supremo Concílio, escolhe um chanceler que tem 3 finalidades. A primeira finalidade é a representação institucional da Igreja na própria instituição, no Mackenzie, do Mackenzie com todas as esferas da Igreja Presbiteriana, do Mackenzie com a sociedade civil, e para isso ele tem o gabinete da chancelaria, com toda a estrutura que permite que ele faça isso. Antes de mim foram chanceleres os mais recentes, o reverendo Davi Charles Gomes, o reverendo Augusto Nicodemos, oriundo dessa casa também, paraibano. Exato. Poucas pessoas sabem, mas ele é paraibano assim como eu. E antes dele o reverendo Oswaldo Hack. A segunda área de atuação da chancelaria é a área de capelania, que é o apoio emocional e espiritual que nós damos a todos os alunos, profissionais de saúde, de educação, já que o Mackenzie hoje está envolvido também na área de saúde, professores. É um trabalho que é feito por intermédio de uma equipe de capelania, capelães e assistentes de capelania. Hoje nós somos em número de 32 que estão espalhados em todos os lugares do Mackenzie, em todas as unidades de educação e de saúde, colégios, faculdades, universidade, em 3 times diferentes, segmentados. Existe a capelania institucional, existe a capelania educacional universitária e de educação básica, e a capelania hospitalar, obviamente, nas instituições de saúde. Esse trabalho é um trabalho que é feito preservando a ideia de que nós somos responsáveis por, como diz a nossa missão, educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno de uma cidadania num ambiente de fé cristã reformada. Então, o trabalho da capelania é um trabalho de apoio emocional e espiritual. E uma terceira área que me foi trazida aos cuidados a partir da minha posse em 2020, janeiro de 2020, que é a área de memória e cultura do Mackenzie. Nós temos o edifício número 1, no campus de Higienópolis, que é o Centro Histórico Cultural Mackenzie, que tem um acervo de mais de 600 mil itens, que conta a história do protestantismo, da Igreja Brasileira, presbiteriana em particular, e do próprio Mackenzie. Então, todas as manifestações, ações, políticas de cultura, de arte e de preservação dessa memória e da manifestação estão sob a curadoria do chanceler, que faz isso através de vários programas culturais e assim por diante. Então, são essas 3 áreas que implica, obviamente, em responsabilidades muito grandes, porque você tem que preservar, principalmente, a identidade institucional do Mackenzie, para que não aconteça com ele o que aconteceu com outras tantas instituições centenárias que começaram muito bem, aplicada e aderente à fé, e em algum momento se perderam, se tornaram seculares, algumas liberais e assim por diante. Então, tendo explicado o que é a chancelaria... Foi longa a explicação, porque é muita coisa. A pergunta, então, é a seguinte: como que o senhor concilia não só a vida ministerial, a vida pastoral, a vida pessoal mesmo, devocional, mas como que o senhor concilia tudo isso, a devoção, a vida de devoção, a vida do cuidado pastoral com a igreja local e as tantas demandas da chancelaria? Como que isso é possível? E, inclusive, isso é uma dica para nós, seminaristas, que vamos entrar no ministério pastoral, estar no ministério pastoral servindo ao Senhor, com tantas outras tarefas, outros afazeres, outras vocações. Se o senhor puder nos falar da sua prática pessoal e, inclusive, de uma palavra pastoral nesse sentido. Você sabe, Micael, que eu me pergunto como é que eu tenho conseguido a cada noite. Quando chega no final do dia, que eu faço uma retrospectiva, digo, rapaz, hoje foi para além daquilo que eu imaginava que conseguiria. Existem 2 coisas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a graça de Deus. A graça de Deus nos dá aquela força física, emocional, nos dá o equilíbrio nos momentos mais difíceis e nos dá também um senso de gratidão muito grande de estar nessa posição e poder ter um papel em várias esferas e instâncias do reino de Deus. Então, o privilégio é tão grande, e eu gosto de distinguir, é privilégio, não é prestígio, porque tem muita gente que foca na ideia do prestígio. Prestígio de servo é servir, mas o privilégio muito maior do que o prestígio é poder ser usado por Deus nessas instâncias. Amém. Então eu compreendo que a graça de Deus é a razão
disso aí. E junto com a graça, obviamente, vem a paixão, o desejo, o compromisso de fazer com excelência. Então, eu tento sim equilibrar, e eu acho que a palavra-chave no ministério, se eu puder dizer isso aos que estão em formação, é uma busca pelo equilíbrio das atividades que você realiza dentro de uma convicção de qual é a sua vocação. Existe a vocação geral, mas existem chamados específicos. Alguns deles são permanentes, outros são temporários. Você exercer uma função na estrutura conciliar da igreja é uma vocação temporária, é por um mandato. Então você tem que compreendê-lo à luz daquele momento histórico e também daquilo que você precisa desempenhar de acordo com aquele concílio que lhe elegeu, qual é a expectativa, o que é necessário. Mas você sabe que tem começo, meio e fim. Ser pastor não. Entendo. Ser pastor é a sua própria identidade vocacional e ministerial. Por isso que, para mim, eu coloco as coisas da seguinte maneira: seja o que for que eu vier a fazer, como um chanceler ou como uma pessoa relacionada à vida conciliar da igreja, que a minha postura seja de pastor. E eu acho que isso deve se aplicar a qualquer outra função que você exercer. Você está ensinando, você tem um ministério de docência, não necessariamente na igreja, mas, por exemplo, no seminário, que você o faça como pastor. Você tem uma função de gestão, seja na igreja ou em outro lugar, o faça também com a perspectiva de pastor. Porque pastor é o que nos caracteriza, pastor é o que nos dá identidade, propósito, sentido, missão. E por isso tudo nos dá paixão. E aí, porque nos dá paixão por fazer, o comprometimento vem junto, o olho brilha, a dedicação surge e Deus renova as forças. Claro que com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que existem alguns caminhos das pedras que só a experiência nos permite ter. Às vezes eu olho para trás e digo assim, e eu poderia estar fazendo algumas coisas que eu faço hoje, anos atrás, mas eu julguei que naquela época eu não conseguiria porque era muita coisa para mim. O que aconteceu? O que aconteceu é que apareceram mais coisas ainda, mas a experiência e a maturidade vai nos dando condição de separar, de dar a energia própria para cada coisa e conseguir manter em equilíbrio. Então, certas coisas que a gente, quando está no início da carreira pastoral, acha que não vai dar conta, porque a gente não tem a experiência de conseguir equilibrar todos aqueles pratos, um pouquinho lá na frente vai ter, o contanto que você, e aí é a minha convicção, o contanto que você mantenha o seu senso de chamado pastoral. Se Deus chama você, ou qualquer um dos que estão nos assistindo, para ser pastor, então seja o que você vier a ser e fazer, faça como pastor. Eu me lembro novamente, fazendo referência ao reverendo Francisco, que ele costumava dizer assim, reverendo é título, pastor é a nossa identidade. Amém, 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 amém. É isso. Tocando nesse assunto, o senhor falou da maturidade, a maturidade que obviamente chega e com essa maturidade a gente olha para trás e verifica coisas que o senhor certamente diria ao Robinson Grangeiro, de 22 anos, que saiu pelas portas desse seminário para ser pastor auxiliar na igreja, na primeira igreja de João Pessoa. Isso. Pastor, se o senhor olha para trás e se encontra com aquele Robinson Grangeiro com a mala na porta do seminário, o que o senhor diria para ele, depois de tantos anos de ministério? Rapaz, eu diria muitas coisas. Uma delas, eu diria assim, leia mais a Bíblia, leia tudo que você leu. Houve uma época que aqui no seminário não tinha, e era uma coisa assim meio que de vaidade juvenil. Eu coloquei na minha cabeça que não haveria nenhuma prateleira da biblioteca do seminário que não tivesse pelo menos um livro que eu tirei, li e coloquei na ficha da anotação. Hoje, obviamente, eu estou completamente defasado, claro. Mas eu diria para Robson, naquela época, faça isso, mas leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia. E não apenas leia, estude, se aprofunde, mais ainda a palavra de Deus. A segunda coisa que eu diria é, fale menos, escute mais. Escute as pessoas que já passaram por aquele caminho, escute os mais velhos, escute os pastores mais maduros, se dispa dessa pretensão juvenil de que porque você adquiriu algum conhecimento, você já tem o que ensinar. Então eu diria isso. Terceiro, eu diria, mantenha o foco
naquilo que é mais importante: ganhar perdidos, discipular esses crentes, formar líderes com eles e pastorear a igreja de Deus. Eu acho que, eu diria isso, tem outras coisas tantas, né? Mas eu diria coisas também que confirmam: case com a esposa que você casou. Coisa boa, isso é muito bom. Tenha os filhos que você teve, pastoreie as igrejas que você pastoreou. Houve um momento assim, lá na primeira igreja mesmo, que a ideia do pastor na época era, ele já estava no processo de que queria ir para uma igreja menor, eventualmente sair do pastorado titular, e houve um momento então em que ele disse: olha, você vai me suceder. E era uma honra muito grande, eu era um jovem pastor, ser pastor da primeira igreja presbiteriana de um estado, a igreja mãe de todo o presbiterianismo. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa: alguém me desafiou a plantar a primeira igreja que eu plantei, que foi a Igreja Presbiteriana Memorial, fruto de um trabalho de encontro de casais, um grupo que se reunia da igreja, primeira igreja de João Pessoa. E naquele momento eu tive um dilema: ficar onde eu estou, na minha zona de conforto, e me tornar pastor da primeira igreja presbiteriana, o que seria muito honroso, ou ousar, arriscar, partir para plantar uma igreja do nada, sem saber se dá certo. Eu me lembro que naquela época eu tinha 24 anos. Eu não sei como é que o povo que me seguiu com 24 anos já aguentou a minha inexperiência, a minha imaturidade. Foi muita graça de Deus. Mas eu tomei a decisão certa. Coisa boa. Porque a partir daquele momento em que eu coloquei tudo em risco, e eu me lembro que na minha cabeça funcionou assim: aí eu sou jovem, se der errado dá tempo de consertar. Foi uma coisa meio pragmática ali naquele momento. Claro, tinha um desejo de servir a Deus, mas foi essa decisão que eu tomei. Talvez hoje eu não teria a coragem de arriscar tantas coisas, mas enfim, e foi a coisa mais certa, porque a coisa da plantação de igreja, essa paixão por plantar igreja, de preparar plantadores de igreja, formar líderes, entrou no meu DNA ministerial e nunca mais saiu. É tanto que o senhor é pastor e plantador da igreja que plantou. Essa já é a 4ª ou 5ª igreja que eu plantei, mas que eu pastoreei mesmo, plantei e pastoreei, essa é a 3ª. Eu plantei uma em João Pessoa, antes de viajar para os Estados Unidos, plantei uma nos Estados Unidos e voltei para cá em 2000. E hoje a Igreja Presbiteriana de Tambaú está completando seu jubileu de prata, agora em 2026, e eu tenho a alegria de tê-la começado do zero, um pequeno grupo, e hoje ser uma igreja com quase 700, 800 membros. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. 25 anos depois, né? Coisa também não acontece assim. É verdade. Mas é verdade. É uma grande alegria. Falando nisso, quais são os conselhos que o senhor daria para aqueles que têm no coração o desejo de serem plantadores de igreja? Óbvio que o campo é grande, a seara está pronta, são poucos os ceifeiros, mas quais são os desejos que o plantador de igreja deve ter no coração para sair daqui do seminário e ir para o campo, plantar e expandir o reino de Deus? Primeiramente, ele tem que ser um evangelista. Ele não tem que ser um evangelista de grandes multidões, mas ele tem que ter um olhar e um feeling de evangelista, daquele que não perde a oportunidade de compartilhar o evangelho. Isso deveria ser uma característica de todo cristão, mas no caso específico de um plantador de igreja, ele tem que ser um evangelista. Ele também tem que ser um empreendedor do ponto de vista espiritual. Ele tem que ser uma pessoa que, eu costumo dizer assim: como é que você sabe que uma pessoa vai ser um bom plantador de igreja ou não? Eu normalmente pergunto a pessoa: se você estivesse não na igreja, mas lá fora no mercado de trabalho, você preferiria ter um bom salário com um bom pacote de benefícios e todo mês você receber esse salário, ou você receber um valor para começar uma empresa e empreender? Se essa pessoa disser que ele prefere empreender, se você é um implantador. Porque o plantador de igreja é aquele que tem coragem do risco. Ele tem que ter o sentido de que ele tem um risco. Mas esse risco não pode ser, e aí vem o terceiro aspecto, um risco pautado na ignorância. Porque para plantar igreja você tem que estudar muito. Não é a ideia de que, não arranjou igreja em qualquer lugar para ser pastor, então vai ser plantador. Não é isso. Você tem que conhecer muito bem sobre o que você vai fazer, sobre a essência da plantação da igreja, o processo de plantação de igreja, as forças que você precisará empreender, o tempo que você precisará investir, a energia, o foco que você terá que dar, e também as alianças e articulações
com pessoas que, desde aqueles que serão os que vão interceder por você, até aqueles que vão manter o trabalho quando ele ainda não se sustenta, os investidores, aqueles órgãos missionários ou mesmo pessoas físicas, e também ter capacidade de mobilizar dentro desse processo pessoas para lhe ajudar. Porque a plantação de igreja não é um trabalho de um homem solo. Isso é um padrão, inclusive um padrão paulino. Você encontra já em Paulo, na verdade já em Jesus, que é o que eu chamei de fator Éfeso no livro que eu escrevi, e que eu digo que é o fator Galileia também. Porque Jesus fez isso. Ele poderia ter feito tudo sozinho, e do ponto de vista da redenção ele fez tudo sozinho, mas do ponto de vista da continuidade da igreja, ele desde sempre começou a chamar discípulos que depois se tornaram apóstolos e sucederam a missão que ele tinha. Então, se Jesus fez assim, e se Paulo fez assim, por que é que eu acho que eu posso fazer tudo sozinho? Então, um plantador precisa ser uma pessoa que se articule bem, mobilize pessoas, consiga ganhar a confiança de pessoas que também vão participar do risco com ele, para que ele seja um bom plantador. Não é uma ciência, mas é uma arte. Mas mesmo nessa arte, tanto do ponto de vista dos processos que precisa aprender e fazer corretamente, e da arte para ter a flexibilidade, a sensibilidade, acima de tudo tem que ter uma vocação. Não é todo pastor que é plantador, mas eu gostaria de dar um conselho, que se existir uma oportunidade para você como seminarista, ou jovem pastor, ter uma experiência de plantar uma igreja, seja você como plantador ou como uma equipe de apoio de um plantador, essa experiência vai marcar o seu ministério para o resto da vida, porque você nunca mais vai pensar em pastorado como um ministério de manutenção. Entendo. Mesmo que você seja pastor de uma grande igreja, você estará com foco nos que estão fora e que precisam ser alcançados. Entendo. E isso é uma grande necessidade nos dias de hoje. Amém. Quem acompanha a gente regularmente sabe que do meio para o fim a gente tem aquelas perguntas que são clichês no nosso quadro. E eu queria já abrir essas perguntas lhe perguntando, pastor, quais os maiores desafios do ministério pastoral? Se o senhor puder falar de si ou mesmo do ministério pastoral no âmbito geral, quais os maiores desafios? Eu acho que integridade, e não é apenas aquela integridade nos grandes inimigos do pastorado, que todos nós conhecemos, a tentação sexual, a tentação do dinheiro, a tentação do poder, mas integridade aos olhos de Deus, um coração temente, humilde e íntegro diante dele, fiel em fazer pequenas coisas como se fossem coisas maravilhosas e manter isso com perseverança. Eu chamo isso de integridade, temor a Deus acima de tudo. Eu acho que há um desafio muito grande para os pastores hoje de continuarem sendo fiéis à Escritura como a base sobre a qual eles não apenas assentam a fé deles, mas também que lhes dá os princípios para o ministério dele. Eu não gosto de usar muito a palavra filosofia de ministério, eu gosto de usar mais princípios ministeriais, que dá no mesmo, mas eu acho que é mais bíblico, mas ao mesmo tempo ele precisa ter uma capacidade de ler a realidade para que ele, ao mesmo tempo que ele seja fiel, ele também seja relevante para o ministério específico que Deus tem para ele, naquela época da vida, da realidade, do mundo, da humanidade. Ser pastor hoje, por exemplo, em século XXI, com todos esses desafios tecnológicos e tudo mais, é diferente de ser pastor na década de 80. Sim, certamente. Na essência é o mesmo pastorado, mas os desafios são diferentes. Então, ser uma pessoa capaz de ler a realidade e o seu tempo é fundamental. E tem uma outra coisa que é fundamental, aquelas competências que são necessárias e você poder comunicar, tudo isso obviamente está como pressuposto. Você tem que gostar de gente. Parece uma coisa óbvia, mas pastor que se enfurna num gabinete pastoral, na sua casa e se dedica com muito zelo somente a preparar um bom sermão, mas evita visitar, evita receber no gabinete pastoral, evita se envolver com as coisas difíceis da família dos seus membros, das suas ovelhas. Talvez ele seja um bom teólogo e poderia prestar um excelente serviço para a igreja, poderia ser até um bom pregador, mas pastor tem que ter cheiro de ovelha, e para ter cheiro de ovelha tem que gostar de ovelha, e tem que se misturar com a ovelha, tem que dormir. Eu sou a porta das ovelhas, significava que Jesus deitava ali na porta do aprisco e certamente algumas ovelhas se encostavam ali, ele acordava de manhã, como todo bom pastor,
com cheiro de ovelha, não precisa conviver com a ovelha, tem que gostar de pessoas. Isso não tem a ver com temperamento. A pessoa pode ser tímido e gostar de pessoas, pode ser extrovertido e não gostar de pessoas. Exato. Mas tem que gostar de gente. Entendo. Por fim, pastor, um legado que Robinson Grangeiro gostaria de deixar como marca para si mesmo, para sua história, para o presbiterianismo, para a sua igreja em Tambaú. Qual o legado que o senhor olha para frente e vislumbra o que o senhor fez e o que o senhor quer como marca? Que alguém daqui a algum tempo olhe para trás e lembre da sua figura, da sua pessoa, obviamente que para a glória de Deus. Essa é uma pergunta muito difícil, Micael. Você só me fez perguntas difíceis hoje. Porque assim, quando a gente pensa em legado, a gente pensa em realizações e pode correr o risco de achar que é isso que vai impactar as pessoas no longo prazo. Né? Você inspirar pessoas a fazer o que você fez e até fazer mais. Mas eu não acho que esse é o tipo do legado permanente, sabe? Eu acho que esse legado é o testemunho. O testemunho que a gente deixa com os nossos erros e com os nossos acertos, com as grandes realizações e os pequenos gestos, com as multidões que seguiram em algum momento o seu ministério e teve aquele impacto, e também com os encontros pessoais que anos depois a pessoa vai dizer assim, eu me lembro que um dia o pastor Robson, eu acho que isso é tão imponderável, tão intangível, que a gente não tem como prever, que eu gostaria que ao final da minha vida ministerial as pessoas pudessem dizer a meu respeito o que os heróis da fé em Hebreus 11 também sobre eles foi dito, que pelo seu bom testemunho. Então acho que o bom testemunho de Cristo é o maior legado que um ministro pode deixar para a sua geração, para a sua família, para os seus filhos e para os jovens que estão no processo de formação ministerial. Bendito seja Bom Deus. testemunho. Bendito seja Deus. Bem, você que acompanha a gente aqui no Memória Presbiteriana, certamente você foi muito abençoado pelo Senhor por meio dessa entrevista, desse bate-papo. Pastor, normalmente a gente sempre pede para que vocês deixem uma mensagem, porque a gente vai às vésperas, inclusive, de fechar as inscrições para o vestibular da IPB, e normalmente quem acompanha a gente são candidatos, aspirantes, gente que sente o desejo de aprender teologia, de servir ao Senhor. Se o senhor puder, se dirige a essas pessoas lhes dando uma palavra de encorajamento, inclusive chamando para o vestibular, para vir para o USPN, que sem dúvidas é o melhor seminário do Brasil. Eu concordo. Na verdade, eu quero me dirigir não somente a você, que me deu essa alegria, junto com o Lucas, de estar aqui nessa entrevista, com essa iniciativa. Quero aproveitar e prestar a homenagem à Junta Regional de Educação Teológica, que cuida do SPN, na pessoa do professor, do reverendo Leniberto, também ao professor José Roberto, que é o diretor. Mas eu quero dirigir realmente aos jovens pastores, ou desejosos de ser pastores. Houve uma época em que ser pastor era visto pela sociedade como a rainha das vocações. Não havia algo mais precioso para que alguém se envolvesse na vida do que em cuidar do rebanho de Deus, evangelizar os perdidos, pastorear a igreja de Deus. Não é mais assim, você sabe disso, eu também sei. Infelizmente, os maus testemunhos degradaram a imagem de ser pastor. E também uma época secularizada também fez com que muitos jovens, vocacionados inclusive, preferiram carreiras que fossem mais materialmente prósperas, socialmente mais bem vistas e assim por diante. Mas deixa eu lhe dizer algo, que um velho presbítero me disse no momento em que eu estava sendo ordenado. Depois daquele exame rigoroso do presbitério, ele não falou nada do começo ao fim, e aí ele disse assim, por mim, Robson já é pastor. E alguém perguntou, mas como? Por quê? Ele disse, porque ele poderia ser qualquer coisa e não conseguiu ser qualquer coisa que ele poderia ser, a não ser pastor. Então, se você poderia ser qualquer coisa, um médico, um advogado, um empreendedor, um profissional bem-sucedido, se você tem competências e inteligência para fazer isso, se você tem chama no seu coração, inclusive, para fazer isso, mas quando se fala de pastorado, de cuidar da igreja de Deus, você não consegue imaginar-se sendo outra coisa
não duvide, você é um vocacionado. O que você precisa é dizer sim, ser preparado e se comprometer com esse chamado. Depois de quase 40 anos de pastorado, eu quero dizer uma coisa para você: eu não seria mais feliz, mesmo que eu fosse o homem mais rico do mundo, do que eu sou hoje sendo pastor. Então, venha, estude nesse seminário formado por homens e colegas que vão estar ao seu lado, que podem lhe ajudar muito a ser esse homem de Deus. Se você já está nesse seminário, faça o seu melhor. Esse tempo de preparação nunca mais volta. Você vai poder fazer pós-graduações à vontade aí que a igreja oferece a você. Mas o tempo de seminário, dessa convivência, desse tempo de dedicar-se somente a isso, é único. Isso vai forjar o seu caráter e o seu chamado ministerial. Amém. Bem, muito obrigado a você que acompanhou mais esse episódio do Memória Presbiteriana. A gente te espera numa próxima oportunidade. E reforçando, você pode se inscrever no canal do Seminário Presbiteriano do Norte, dar o joinha aí e ativar a notificação, porque sempre que houver qualquer um dos lançamentos do SPN, você ficar sabendo em primeira mão. Que o Senhor Jesus te abençoe e eu espero você numa próxima oportunidade.